Ginásio Paulo Sarazate lotado. E sabe por quê? São os playoffs do NBB, onde o basquete cearense enfrenta a equipe do Mogi das Cruzes após ter perdido na estreia, fora de casa, no último sábado. A gente soube controlar praticamente 90% do jogo e não soubemos fechar. Serviu de aprendizado. A gente sabia que ia ser muito difícil, que é uma série muito equilibrada. São 2 jogos em casa e caso o basquete cearense vença essas 2 partidas, já pode dar um grande passo. Isso porque nos playoffs quem ganha 3 partidas já se classifica para as semifinais. O jogo começou bem disputado. Davi abre o placar logo no início e depois o Mogi reage ficando à frente. Mas o camisa 5 do Carcará fez uma bela jogada e o basquete cearense embala. O Mogi estava querendo a vitória e ficou apenas alguns minutos na frente, pois o domínio da partida já era da equipe cearense. Com as belas cestas de 3 de Toledo e Thiagão, o basquete cearense se manteve à frente, fechando o placar no primeiro quarto de 20-10. E isso se manteve. No início do segundo quarto, com o domínio do Carcará, Chamel, a grande estrela do Mogi, tenta reagir, mas isso não foi o suficiente. A noite era dos jogadores de Alberto Bial, que estavam afinados com os arremessos de 3 pontos e fecharam o placar do segundo quarto de 34-21. Uma pausa para as orientações dos professores no início do terceiro quarto, onde mais uma vez o Mogi tenta demonstrar uma reação, a torcida cearense embala os jogadores. E Aldrey acerta 2 cestas de 3, deixando o placar elástico no final do terceiro quarto, com 53-34. O último quarto começou bem agitado. Logo no início teve 2 belos arremessos de 3 pontos e empolgou a torcida que lotou o ginásio. E com o domínio total do jogo, o basquete cearense não cometeu o mesmo erro do jogo passado e saiu vitorioso no placar de 76-55, empatando a série de 5 jogos nos playoffs. Esse jogo já não vale mais nada, porque a série é como se fosse um jogo de voleibol. Tem que fazer 3 jogos, então a gente fez 1-1. Ginásio Paulo Sarazate novamente lotado para o terceiro duelo entre basquete cearense e Mogi das Cruzes pelas quartas de final do NBB. Exatos 9.304 torcedores, número recorde da temporada, aproveitaram o feriado para apoiar o Carcará contra os paulistas e muitos tinham a equipe cearense como favorita à vitória. Eu acredito que sim, a gente ficou em quarto na primeira fase. Jogamos bem contra o Mogi, lá em Mogi, perdemos no detalhe lá no final. Jogamos muito bem o jogo passado, 21 pontos de diferença aqui. E eu acredito que hoje o time tem tudo para fazer um grande jogo. Com a série melhor de 5 empatada, tudo apontava para um jogo disputado e bem pegado, com jogadores dando tudo de si pela vitória. Isso ficou bem evidente logo no primeiro lance, em que o armador Davi quebrou o dente logo na primeira cesta, mas seguiu jogando mesmo assim até o final da partida. E assim foram os primeiros quartos da partida, um jogo duro e com marcação afiada nos 2 lados e com a equipe paulista saindo à frente por apenas 3 pontos. Eu sabia desde o começo que ia ser uma série bem equilibrada, até pelo retrospecto dos 2 times na primeira fase, um ficou em quarto, o outro ficou em quinto. Mas assim, eu acredito que o basquete cearense tem um ligeiro favoritismo por jogar 3 jogos em casa, então eu acredito que a gente tem tudo para passar de fase. Os torcedores não perderam o otimismo e continuaram a apoiar os jogadores, que reagiram e viraram o jogo no terceiro quarto em 48-35, dando sinais de que aquele placar elástico do último jogo iria se repetir. Mas o destino tinha outro desfecho reservado para o último quarto. Primeiro, uma confusão se instaurou entre as comissões técnicas das 2 equipes, deixando o clima mais quente para o final. Cara, isso é coisa normal de playoff, é um jogo mais tenso, alguma coisa que um cara fala, você absorve de uma maneira diferente, você responde uma coisa que às vezes você não devia responder, então isso é coisa normal de playoff, a gente sabe que isso faz parte, isso não refletiu, não influenciou no resultado. Tacaram uma bolinha de futebol no nosso banco, aí nós só levamos para a mesa, o delegado da mesa, foi onde começou a confusão. Faltando poucos minutos para o fim, o Mogi reagiu e encostou no placar, dando um ar mais dramático e ficando bem parecido com o primeiro jogo da série. Mas o final foi ainda mais inacreditável. Faltando 3 minutos para o final, o ala Filipinho acertou uma cesta de 3 e deu números finais da partida, 63-64 para os paulistas. Eu acho que foi um jogo digno de playoff, acho que
Ceará teve a vantagem o jogo inteiro, teve a chance de matar o jogo. Mas nossa equipe não desacreditou em nenhum minuto e lutou até o fim. Essa vitória aí foi uma inspiração, uma raça e aquele famoso eu acredito, né? Com a derrota, o Carcará precisa vencer os 2 próximos jogos para avançar às semifinais do NBB. O próximo confronto será no domingo às 7 horas da noite, lá em Mogi das Cruzes. E se perder mais uma vez, dará adeus à competição. O jogo 4 já começou. A gente mostrou lá no primeiro jogo que a gente tem condições de ganhar deles. E eu tenho certeza que a gente vai voltar para cá para o 5º jogo.